Oi, bom dia, meu nome é Gabriel Santiago. Eu vou falar um pouco do livro do Abismo Infinito, do autor Edmar Almeida Bernardes. Bem, a editora se chama Garapuvu e o livro tem 145 páginas. Bem, dados do autor. O autor ele nasceu em Ceará, ele graduou-se em Letras, Inglês e Comunicação Social e hoje ele mora em Floripa com uma esposa e mais 3 filhos. Resumo da obra. Bem, o livro ele começa falando da história de João, um menino nordestino que tinha uma vida normal até os 8 anos no Nordeste, com a família, com a mãe, o pai, a avó, e ele estudava numa escola pública, uma escola mais humilde, que não tinha ar-condicionado, e lá era muito quente, porque lá no Nordeste todo mundo sabe que por conta das secas não tem. Lá é muito difícil ser frio e refrescante, é sempre bem quente por lá. Bem, e aos 9 anos aconteceu um acidente muito grave que os pais deles morreram. Aconteceu um incêndio na casa deles e o pai e sua mãe morreram. A sua avó ficou internada no hospital, mas seus pais morreram. Então, por conta disso, ele pegou carona com um caminhoneiro para fugir de tudo isso, dessa desgraça, fugir das mortes dos pais, entre aspas, e também fugir da seca no Nordeste, que ele já não aguentava mais. Bem, o caminhoneiro levou ele até Santa Catarina, mais precisamente em Florianópolis. E aqui ele morou na rua por um tempo, mas ele começou a trabalhar, a fazer picos e começou a. Ele encontrou um apartamento bem humilde, bem pequenininho mesmo, mais pra favela assim, que era bem baratinho, que era o que ele conseguia pagar na época. E ele começou a trabalhar de catador de papelão. E com esse dinheiro, ele, na verdade, onde ele morava, ele também tinha contato com o tráfico de drogas. Não que ele usava, não que ele traficava, mas ele tinha um contato com as drogas. Então, com esse contato, houveram muitas oportunidades para ele no mundo do crime. Mas ele recusou porque lá no Nordeste, uma professora, ela falou, deu uma aula um dia lá no Nordeste, que ele prestou muita atenção na aula e ele sabia exatamente o que ele queria para a vida dele. Ele não queria uma vida do crime para ele. Ele queria uma vida honesta, mesmo que seja simples. Então, ele ganhou o respeito de todo mundo por lá onde ele morava, ganha simpatia, todo mundo começa a gostar dele. Até que um morador lá da onde ele morava apresenta para ele um empresário alemão, que era amigo desse morador, e esse morador apresenta o empresário para a criança. Que um empresário alemão ele ficou impressionado com a com a história de João e leva ele para conhecer uma nova família, onde João passa a viver até o fim da sua vida. Bem, João ele foi morar com essa família nova em Florianópolis mesmo. E essa família deu uma vida nova para o garoto. Deu uma escola particular. E ali ele começou sua jornada para sua carreira mais à frente. Então o João ele começou a estudar, ele tinha um gosto pelo estudo, ele queria ser alguém na vida, ele gostava disso. Então ele foi para uma escola particular, conheceu novos amigos, conheceu garotas. Passaram-se vários anos, ele foi para uma faculdade, onde ele cursava história, porque ele queria contar a história do mundo inteiro para as crianças, ele queria contar a história do Brasil, de todos os lugares. Ele queria contar essa história e ele também focava muito nas guerras, ele gostava muito de tudo isso, de conhecer e de aprender mais. Na faculdade ele conheceu uma garota e essa garota se chamava Júlia. Então ele começou a namorar com essa garota, passaram-se mais alguns meses e o namoro deles continuava, ele estudava e ele queria passar para ser professor de história. Então passou um tempo, ele conseguiu o diploma de professor de história e essa namorada casou-se com ele. Ali ele já tinha cerca de uns 22, 23 anos, ele começou a trabalhar numa escola, uma escola particular mesmo aqui de Floripa. E aí ele construiu sua carreira, construiu sua carreira, sua família. Ele teve 2 filhos com essa esposa e ali em diante ele também conheceu uma ONG que ajudava crianças carentes. E nessa ONG ele queria muito ajudar as crianças, queria muito.
E então ele trabalhou nessa ONG e ajudou muitas crianças, milhares de crianças, ele ajudou por todo o Brasil. Bem, os personagens são o João, um empresário alemão, a mulher de João, os pais de João e seus filhos. O personagem principal é o João, que dá cor para a história, que dá ênfase da história, e os secundários são um empresário alemão e sua esposa. O tipo de narrador é personagem. O espaço que ocorre é no Ceará, na transição entre Ceará e Floripa, só que a maior parte da história acontece realmente em Floripa, já que o João ele nasceu no Ceará, mas ele veio aqui para morar em Floripa. Sobre a história, eu achei a história muito legal, é muito emocionante. Às vezes tu lê algumas frases, chega a chorar mesmo, porque é muito, muito legal a história. É muito comovente mesmo. O trecho da história que eu gostaria de reler aqui é essa. O período em que eu ficava com a professora era limitado, e eu precisava aproveitá-lo para me preparar para o mundo. Esse é o trecho da história que eu queria ler aqui. E a minha opinião sincera é que eu gostei muito, recomendo para todo mundo esse livro, que ele é muito legal, ele é emocionante mesmo. E eu gostei bastante dele. É isso, obrigado.